Boa noite a todos que estão a assistir este vídeo, especialmente para o docente Abílio Muxanga. O meu nome é Delvio Eleutério Chamusso e, conjuntamente com o Mohamed Farad, Cipriano Vilanculos e Nelson Bueni, vamos apresentar aqui o trabalho que tem como tema o quadro conceptual. Como tópicos, temos aqui a introdução, a definição do quadro conceptual, quais são as demonstrações financeiras, quem são os utilizadores dessa demonstração financeira, quais são os objetivos, as características qualitativas, os elementos e as bases de mensuração das demonstrações financeiras. O quadro conceptual, resumidamente, vem nos dar as bases de preparação e apresentação das demonstrações financeiras para os utilizadores, que tem como finalidade ajudar na preparação das demonstrações financeiras aplicando o PGC-NIRV, ajudar os auditores a formar uma opinião das demonstrações financeiras que estão preparadas em conformidade ou baseadas no PGC-NIRV, ajudar os utilizadores na interpretação das demonstrações financeiras. O quadro conceptual não é uma norma. Em caso de conflito com uma norma incluída no PGC-NIRV, a norma prevalecerá. O que é quadro conceptual? Basicamente, é como se fosse um guião. É uma orientação básica para os responsáveis pela apresentação das demonstrações financeiras possam consultar aquilo que é todo o elemento que deve constar nas demonstrações financeiras. O que são demonstrações financeiras? Demonstrações financeiras é um conjunto de relatórios contábeis de uma empresa que tem como finalidade auxiliar na tomada de decisão. O meu colega Nelson Bueni vai dar continuidade com desbruçando exatamente qual é a finalidade destas demonstrações financeiras para os utilizadores. Bom, boa noite, eu sou Nelson Bueni. Eu vou dar continuidade ao trabalho. Conforme dizia meu colega, que as demonstrações financeiras é um relato contábil que ajuda os gestores na tomada de decisão. Eu vou falar dos utilizadores das demonstrações financeiras. Temos como utilizadores todo o conjunto dos stakeholders, estamos a falar dos investidores, o público em geral, os clientes, os fornecedores, o governo, que é o Estado, e os empregados. Os investidores, interessa a eles a informação financeira, como acionistas, sócios, na formação contabilista da entidade, pelo retorno dos investimentos e a segurança da aplicação feita. Ou seja, eles aplicam o capital numa determinada entidade e eles preocupam-se com a evolução econômica da própria entidade, que é o crescimento econômico, para saber qual é o retorno dos seus investimentos. Ao público em geral, é de interesse do público na informação do contabilista de uma empresa, porque ajuda na informação sobre o desempenho da mesma. Falamos exatamente das ações sociais, da aplicação de algumas ações em relação à responsabilidade social. Temos os clientes. No caso dos clientes, a informação aqui já é muito, porque para a continuidade das operações de uma empresa, especialmente em relação ao longo prazo com as entidades têm com os clientes. Ou seja, as empresas são criadas não para durarem um período muito curto. Então, se há uma relação entre empresa e cliente, interessa a informação contabilista para saber da evolução dessa instituição, para saber se pode lidar exatamente com aquela instituição como cliente ou não. Aos fornecedores, estes interessam a informação contabilística para saber se ao fornecer, nós sabemos que pela definição de fornecedores é todo aquele que dá certa mercadoria ou fornece serviços e espera um pagamento posterior. Então, para ele não correr risco, ele tem que saber qual é a informação contabilística daquela empresa. Se é uma empresa sustentável, capital de giro, se ele consegue honrar com os seus compromissos.
para a relação entre esses dois não ter problemas. Governo. Ao governo interessa a informação contabilista. Nós sabemos que toda ação, toda atividade que gera lucro tem que sempre passar da política fiscal. Tem que haver uma regulamentação da política fiscal, que é o pagamento do imposto. Ao governo interessa saber desta informação para saber quanto é que vai cobrar dos impostos. Aos empregados ou aos funcionários, a informação contabilística é muito importante, pois eles precisam saber se a empresa está a gerar bens econômicos para a sua remuneração. Estamos a falar exatamente do lucro. Geralmente na discussão dos aumentos, dos bônus, dos benefícios, os empregados precisam saber qual é a situação da empresa para saber qual é a percentagem a discutir. Esta era a minha apresentação. Eu sou Nelson Bueno. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Boa noite, docente Abílio. Eu sou Cipriano Vilanculos. Vou dar continuidade à apresentação do quadro conceptual, que é o nosso tema da apresentação de hoje. Portanto, eu vou falar os objetivos das demonstrações financeiras. Portanto, dizer que demonstrações financeiras são apresentações estruturadas da posição financeira e do desempenho financeiro de uma entidade. E, com base nelas, por exemplo, os gestores podem tomar decisões para a continuidade ou não continuidade da entidade. As demonstrações financeiras são instrumentos de tomada de decisão segura pelos gestores. E, com base neles, eles podem tomar decisões importantes da entidade. Eu vou falar também dos pressupostos adjacentes. O que quer dizer? Portanto, pressupostos adjacentes são duas que eu vou falar. Portanto, a base de acréscimo. O que é a base de acréscimo nas demonstrações financeiras? Base de acréscimo nas demonstrações financeiras quer dizer que a contabilidade não é efetuada com base no caixa, mas sim é efetuada com base nas transações. Por outras palavras, eu posso fazer uma operação e não envolver caixa, ou não pagar neste caso, mas a contabilidade baseia-se nisso, que é o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu. Então, a contabilidade vai registrar o que ocorreu. E tem outro pressuposto que eu vou falar, que é a continuidade das operações. As demonstrações financeiras são geralmente preparadas no pressuposto que a entidade tem operado em continuidade ou que continua para operar no futuro. Portanto, vinha a operar e vai continuar a operar no futuro. Eu vou falar também das características qualitativas das demonstrações financeiras. Uma das características que eu vou focar muito aqui é a compreensibilidade. O que quer dizer? Muitas das vezes os gestores das empresas não são contabilistas, mas apenas são gestores. Então, as demonstrações financeiras, quando são apresentadas, devem ser de fácil compreensão, em que qualquer que seja a pessoa que está no topo de tomada de decisão consiga perceber aquilo que ocorre na sua empresa ou na sua entidade através das demonstrações financeiras. Outra característica qualitativa que eu vou falar dela é a fiabilidade. O que quer dizer? As demonstrações financeiras devem ser de grande confiança para que o gestor tome decisões com segurança, decisões cabíveis para que a empresa continue sendo a empresa. As demonstrações financeiras devem ser de confiança, devem ser fiáveis.
E vou deixar aqui o meu colega para dar continuidade com as outras características das demonstrações financeiras. Boa noite. Meu nome é Mohamed Farad. Eu vou continuar com a apresentação das características qualitativas das demonstrações financeiras. É de falar agora da relevância. A informação contabilística ela deve ser útil e para isso ela deve ser relevante para as necessidades dos utilizadores para o processo das tomadas de decisões. E também temos outra característica que é a comparabilidade. Os usuários devem ser capazes de comparar os dados contabilísticos das diferentes empresas para ver se nessa empresa houve mutações, houve alterações ao fim de um ciclo, ao fim de um período, em determinadas ocasiões. E também temos elementos das demonstrações financeiras. Os elementos das demonstrações financeiras que estão ligados... Existem dois tipos de elementos das demonstrações financeiras. Temos os que estão ligados à posição financeira e temos os que estão ligados à demonstração de resultado. Os que estão ligados à demonstração financeira, à posição financeira, temos o ativo, passivo, capital próprio. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e que visa a gerar lucros para a nossa empresa. E temos passivo, é o conjunto de obrigações obtidos externamente pela empresa, seja através de empréstimos, de diferimento de pagamentos, temos um fornecedor, Estado, etc. Capital próprio representa o valor de investimento realizado pelos proprietários, adicional de lucros obtidos ao longo dos exercícios passados e do exercício corrente. Continuando, também temos aqui os elementos das demonstrações financeiras que estão ligadas à demonstração de resultado. Temos rendimentos e gastos. Rendimentos são aumentos nos benefícios econômicos no período sob a forma de entrada. Aqui podemos ter aumento no capital próprio e temos gastos, diminuições nos benefícios econômicos durante o período sob a forma de saída e diminuição do nosso capital próprio. Nas bases de mensuração, aqui nas bases de mensuração nós temos custo histórico, custo corrente, valor realizável e valor presente. No custo histórico, os ativos são registrados pelo preço de aquisição no momento da compra. Os passivos são registrados pelo valor que se espera a pagar pelo ativo. E no custo corrente, os ativos são registrados pelo preço que poderiam ser comprados se eles fossem adquiridos hoje com o valor do mercado presente naquele determinado momento. E os passivos são registrados pelo preço que poderia ser pago no dia do fechamento do balanço. No dia que vamos fechar o balanço. E também temos o valor realizável. Os ativos são registrados pelo preço que poderia ser vendidos na data do fechamento do balanço e os passivos são registrados pelos preços que poderia ser pagos na data do fechamento do balanço. E por fim, para fechar o nosso trabalho, temos o valor presente. Os ativos são registrados pelo valor presente que, descontado do fluxo de caixa futuros que existe ativo, vale a entidade. E vem valer a entidade. E os passivos são valorizados pelo presente desconto dos pagamentos futuros que se espera que sejam necessários para liquidar os passivos. E com isso, nós terminamos a nossa apresentação sobre o quadro conceptual. Eu aqui estou, Mohamed Farad, Delvis Chamusso, Nelson Bueno e Cipriano Vilancolos. Boa noite.